Já são 3 anos de batalhas cotidianas entre russos e ucranianos em território ucraniano. Mas agora, com pouco mais de um mês da nova administração dos Estados Unidos, sob aí o mando de Trump, você já parou para pensar por que o Trump quer rapidamente acabar com esse conflito? Seria porque ele morre de amores pelo Trump? Claro que não, isso não é explicação. Lembre-se que o Trump é um grande empresário, é um homem de negócios. Portanto, toda vez que você tiver alguma dúvida sobre uma grande situação social, a melhor coisa é você seguir o dinheiro. E vejam só, seguindo o dinheiro, nós sabemos que a indústria bélica está ganhando muito dinheiro com essa guerra, né? E, aliás, toda a guerra traz muito dinheiro para a indústria bélica. Mas os Estados Unidos não se restringe apenas à indústria bélica. Segundo cálculos recentes, os Estados Unidos teria perdido aí algo em torno de 300 bilhões de dólares com as empresas que deixaram lá a Rússia. E num cálculo mais atualizado, algo em torno de 324 bilhões, que envolveriam empresas famosas como Ford, IBM, McDonald's, Coca-Cola, Apple e outras. Ou seja, essas empresas, ao começar a guerra, saíram do país e, obviamente, essas empresas ou foram estatizadas ou foram ocupadas por outras empresas nacionais russas. Portanto, todo aquele mercado que tinha-se na Rússia, além do que as adjacências, se perdeu. Ou seja, portanto, se de um lado ganha-se a indústria bélica, outras empresas perdem. E isso nós estamos falando só daquelas dos Estados Unidos. Também podemos incluir aí, nesse cálculo, aquelas outras várias empresas europeias. Por exemplo, a Alemanha fornecia muitos carros para a Rússia. Bom, agora esse mercado foi ocupado pelos chineses. Então vejam, tem que se seguir o dinheiro. Vejam só, o Trump simplesmente todo dia vem repetindo que ele impôs aí, né, que a Ucrânia tem que destinar 500 bilhões de dólares em terras raras e minerais raros. Ou seja, na verdade você tem o quê? Uma guerra da OTAN, onde os Estados Unidos que manda na OTAN, por enquanto, contra a Rússia, né? Portanto, é uma guerra dos Estados Unidos por procuração, né? Onde ele obrigou simplesmente a Ucrânia, né? Isso ele diz todo dia, que tem que dar essa quantidade de terras raras e minerais. E, portanto, vejam só, aquele que indiretamente provocou a guerra, né? Que é o fato dos Estados Unidos, o fato da OTAN ter se expandido cada vez mais lá na Europa, né? E o que acontece? Portanto, o lucro de toda essa operação, quem vai buscar capitanear é o próprio Estados Unidos, né? Ou seja, agora a Europa ela compra petróleo que vem da Rússia, mas por caminhos indiretos acaba comprando mais caro, né? Compra lá da Turquia, compra lá da Índia, ou então compra dos Estados Unidos, imagina ter que atravessar o oceano, portanto é muito mais caro, né? Tanto é que no mês passado houve um aumento das tarifas de energia, tanto na Alemanha, né, bem como na França, né? Então 30%, ou seja, está tudo mais caro. Portanto, o custo de vida europeu está crescendo, isso vai bater na inflação, né? E vejam, voltando aos interesses dos Estados Unidos, a região que tem mais terras raras é uma região, eu vou escrever aqui para vocês,
Dnepropetrovsk, né? Essa região, cuja principal cidade é Dnipro, que é a quarta maior cidade ucraniana, vejam aí no mapa, né? O que acontece? Ainda é da Ucrânia, mas se a guerra ela se estende por um ano, dois, o que pode acontecer? A Rússia ela está se expandindo, lenta, gradual, mas seguramente está se expandindo. Tanto é que, segundo o próprio Wall Street Journal, notícia agora quente de fevereiro, né, de 5 de fevereiro, você tem lugares lá onde você tem a relação de um soldado ucraniano para 5 russos. Isso dentro do território ucraniano. E tem regiões que a relação é de 1 para 25. Ou seja, a Ucrânia já perdeu essa guerra. Mas é claro que se você fica aí só assistindo Jornal Nacional, lendo Estadão, lendo Folha, Veja, né? Você vai ter aquela visão ocidental que como se estivesse agora no impasse ou no empate. Não. Ou seja, a Ucrânia já perdeu, tá? Claro que os órgãos de imprensa do mundo ocidental simplesmente boicotam as notícias lá do Oriente, né? Os órgãos de imprensa no Oriente, né? Vários deles foram bloqueados no YouTube e outras redes sociais para a gente não ter informações. Portanto, para a gente buscar informações do outro lado, né? Aquilo que o próprio jornalista defende, né? Você tem que ouvir os dois lados, mas para você buscar uma informação não ocidental, tá bem difícil. Mas mesmo assim, ó, às vezes o próprio órgão ocidental vai revelando como simplesmente a Ucrânia não tem saída. E vejam, se essa guerra se estende, a Rússia chega ali nessa região de Dnepropetrovsk, né? E também vai absorver suas terras raras, seus minerais raros. Ou então se expande para Odessa, porque ainda a Ucrânia ainda tem uma saída para o Mar Negro. Mas se essa coisa vai se expandindo, simplesmente vai perder a saída para o mar. Aí que esse país então vai virar sucata, né? Portanto, o que acontece? Não adianta a Europa ficar aí se reclamando, se esperneando. Ou seja, o Trump literalmente colocou a Europa de escanteio, né? Ou seja, a Europa, a União Europeia e a própria OTAN sempre foram vassalos dos Estados Unidos. Só que sempre houve um soft power. Mas agora com o Trump a coisa se explicitou, ou seja, deixa de lado o soft power e realmente mostra quem manda, né? E ele está literalmente, simplesmente dizendo, né, olha, essa guerra tem que acabar e, obviamente, a Europa não vai apitar nada. Não adianta, portanto, o seu Macron fazer lá uma reunião chamando a dona Úrsula ou então pessoas como o alemão Scholz, não adianta. Ou seja, que os europeus vão fazer? Vão mandar dinheiro para a Ucrânia, que está devastada, destruída, né? Não pode mandar soldados para lá, porque não é guerra da própria OTAN, né? Então, quanto mais isso se estender, mais em frangalhos vai se tornar a Ucrânia. Tá certo? Então, portanto, sempre é bom lembrar, o Trump simplesmente pôs agora o quê? Que cada país tem que gastar mais no orçamento. Estão gastando 2%, tem que chegar a 5%. Bom, é bom lembrar que a maioria dos países, antes da guerra da Ucrânia, não gastavam 2%, muitos gastavam só 1%. Né? Tiveram aí novos membros, como Suécia e Finlândia. Então, de novo, a própria OTAN se expandindo, né? Ou seja, você assiste a imprensa europeia, os jornais europeus, né? É sempre falando o quê? Olha, a Rússia vai se expandir, há um perigo de ela agora
depois da Rússia ir para outros cantos. Quanto que na prática o tempo todo é a própria OTAN se expandindo, né? Ou seja, a ideia é, portanto, meus caros, ou se acaba rapidamente com essa guerra, ou, vejam, manter essa guerra, por incrível que pareça, a Rússia vai se fortalecendo. Por quê? Porque ela tem equipamentos bélicos, supersônicos, que ninguém tem. Portanto, os Estados Unidos não tem como dar uma resposta a isso, né? Tentou bloqueá-la economicamente, ela reverteu rapidamente, né? Não só reverteu rapidamente, como a partir daí as relações com o dólar foram diminuindo, portanto, isso afeta os Estados Unidos, portanto, acabou sendo, nesse sentido, um tiro no pé. E sem contar que eu ponho aqui mais um ponto. Lembre-se que nenhum ucraniano entre 18 e 60 anos pode sair no país, porque num belo dia ele pode vir a ser recrutado. Aliás, assim, como o exército está em frangalhos, né, já pegou o reserva do reserva do reserva, gente sem nenhum treinamento, gente que, obviamente, os que não entraram estão meio que desesperados, muitos nem saem nas ruas, né? Quem vai fazer as compras são as mulheres, porque o cara pode ser pego à força para entrar no exército, e aí, né? Então, acabar com a guerra seria provavelmente algo que muitos e muitos ucranianos, não só homens, mas mulheres também, a população gostaria que acabasse essa guerra, né? E aí, será que depois os europeus na sua imprensa vai dizer que os ucranianos, muitos deles estão agradecendo ao Trump o fato de acabar com a guerra? Será? Duvido, né? Então, bom, não estou dizendo aqui que o Trump nesse sentido é um gênio, de jeito nenhum, é um tosco, é um ignorante de extrema direita, mas como ele é um homem de negócios, né? E ele, portanto, para os negócios do seu país, precisa, portanto, para a sua grande indústria, precisa de terras raras, precisa de minerais raros, né? Portanto, se bobear, até nisso vai perder. Então vejam como que é a dialética da guerra, né? A indústria bélica ganha, mas ao mesmo tempo a própria dinâmica da guerra fará com que a Rússia ocupe novos territórios ricos em terras raras e minerais raros, pode aos poucos se expandir para Odessa, né? E aí, portanto, ficar ainda mais forte. Portanto, a Rússia está numa posição confortável, né? Ou seja, ela não tem pressa de acabar com essa guerra, né? Aliás, se tivesse pressa, teria feito o que fez Israel com os palestinos, né? Bombardeia tudo, todo dia, tanto é que lá na Palestina 92% das construções foram destruídas. Na Ucrânia não, na Ucrânia, como é luta de eslavos com eslavos, né? Portanto, é uma outra dinâmica, que eu já falei aqui em outros vídeos, né? Aliás, esse já é meu 17º vídeo aqui sobre essa situação, tá ok? E sempre lembrando, né, que nossa grande imprensa acaba nunca retratando questões centrais que aqui eu minimamente busquei trazer para vocês, tá? Deixo aqui uma recomendação de um vídeo, de uma temática importante da extrema-direita, que também a grande imprensa não trata. Se você não viu ainda, vale a pena dar uma conferida, né? Se gostou desse vídeo, então dê um joinha e conto com você para colocar aí nas suas redes sociais, porque esse não é um vídeo que essa rede social se interessa, tá? Conto com vocês. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.